Você pergunta, a gente responde. Olá, bem-vindo ao Fantasma Brasil! Mais uma vez estamos aqui com o quadro Fantasma Brasil Responde, quadro este no qual eu respondo as perguntas feitas pelos nossos seguidores. Nós temos aqui algumas perguntas que foram postadas no YouTube, outras que foram postadas no Instagram, outras que foram postadas no Facebook, ou seja, tem pergunta em diversas das nossas redes sociais. O Antônio Pereira fez duas perguntas para a gente aqui. Primeiro ele pergunta onde são enterradas as respectivas esposas ancestrais dos fantasmas. Olha, Antônio, uma das únicas vezes que foi mostrado o local de sepultamento das esposas dos fantasmas foi na aventura Fantasma Ano 1. É uma aventura do Tim Fantomen e mostra um pequeno cemitério do lado de fora da Caverna da Caveira, numa parte bem bonita ali da Vila Bandar. Então a gente toma como base o Tim Fantomen nesse quesito porque nós não vemos nas tiras diárias nem dominicais, a gente não vê nas tiras menção exatamente ao local onde as esposas dos fantasmas são sepultadas. A outra pergunta do Antônio também tem a ver com isso, né? O que acontece com as armas dos ancestrais do fantasma? Olha, a gente tem assim algumas ideias interessantes. Geralmente é mostrado que as armas dos ancestrais são guardadas pelos seus descendentes, e aí a gente viu, por exemplo, recentemente na aventura dominical O Visitante, nós vimos aquele museu, né, que o 20º fantasma fez em homenagem aos seus ancestrais. E ali nós vimos as armas dos ancestrais junto de seus uniformes. Já houve aventuras, inclusive no filme de 96, que mostra que as armas dos ancestrais do fantasma são postas do lado de fora dos seus túmulos. Então, assim, essa é mais ou menos as duas ideias que a gente tem. Também existem momentos em que dá a entender que as armas podem passar de um fantasma para outro, desde que elas ainda estejam em um bom estado de aproveitamento. O Haroldo nos perguntou quais os nomes e anos, né, das décadas dos escritores do fantasma. Depois da década de 1960, eu não sei. Olha, Haroldo, quando se trata do roteiro, Lee Falk foi o escritor do fantasma de 1936 até 1999, quando ele veio a falecer. Depois da morte de Lee Falk, nós tivemos o Tony DePaul assumindo as tiras do fantasma já a partir de 1999, com algumas tiras sendo escritas pelo Klaus Reimert, que é conhecido por ser um dos roteiristas do Tim Fantomen, mas que também chegou a roteirizar algumas histórias do fantasma para as tiras nos anos 2000. Na verdade, o Reimert só escreveu duas tiras diárias do fantasma, né? Uma em 2000 e a outra em 2003. Mas o Reimert também escreveu algumas tiras dominicais, um número até considerável, entre 2000 e 2001. Sendo que 2000 ele também escreveu uma em parceria com o Donny Avenello. De lá para cá, tirando uma única história escrita e ilustrada pelo Graham Nolan, nós só tivemos histórias dominicais e diárias escritas pelo Tony DePaul. Uma curiosidade é que as últimas histórias escritas pelo Lee Falk têm como crédito a sua parceria com sua esposa, Elizabeth Falk, que o ajudou a escrever as últimas histórias do fantasma quando Lee já estava hospitalizado. Agora, isso como eu disse, é o que a gente tem nas tiras de jornal, porque se a gente fosse pegar o fantasma licenciado, é um número que não cabe num vídeo curto como esse. A gente tem falado aos poucos sobre outras histórias do fantasma, onde a gente fala de outros roteiristas. O nosso seguidor lá no Instagram, que assina com o nome de Bambu_BMX,
fez a seguinte pergunta, bem na lata: melhor ditado da selva. Cara, os ditados da selva surgem oficialmente na tira de 1946, intitulada Mr. Hogg. Foi a primeira vez que apareceu essa expressão velho ditado da selva, né? Após a frase quando o fantasma se move, ele envergonha o relâmpago, né? O relâmpago parece parado. Oficialmente esse foi o primeiro ditado da selva. Retroativamente começaram a considerar como o primeiro velho ditado da selva uma frase que está na primeira aventura do fantasma, The Sim Brotherhood, que é o meu ditado da selva predileto: o fantasma só avisa uma vez. É claro que há outros que são também muito interessantes, tipo o fantasma é violento com os violentos, ou a voz irada do fantasma aterroriza as feras, mas o meu favorito é o fantasma só avisa uma vez. O Glauco Lacerda, nosso querido amigo Glauco, fez a seguinte pergunta: quando o 21º fantasma estava na escola / faculdade, Guran estava com ele estudando? Não exatamente, Glauco. Na aventura The Childhood of the Phantom, a infância do herói, nós vemos que Guran acompanha Kit à América quando este vai estudar, né? Kit estava então com mais ou menos 10 anos de idade e Guran, é dito nessa história que Guran é 10 anos mais velho que Kit. Então Guran já era um homem de 20 anos de idade. E enquanto Kit ficava na escola, Guran ficava lá na casa dos tios de Kit, esperando que seu amigo voltasse. No momento em que Guran viu que Kit estava equilibrado dentro da sociedade na qual ele tinha se inserido, Guran volta para Bangala e só reaparece quando vai buscar Kit, que vai assumir o seu lugar como o 21º fantasma. Isso não quer dizer que Guran seja um nativo ignorante, né? Na verdade, Guran fala, além de vários idiomas da selva, Guran também é versado no inglês. Ele fala também um outro idioma, além do fato de que ele também tem conhecimentos da medicina convencional, a qual ele une os conhecimentos da medicina da selva. Guran é um cara inteligente. Nosso seguidor Bueno Raimundo mandou assim, só um comentário: o ônibus do fantasma ficou bom, mas se fosse colorido era melhor. Olha, eu vou discordar de você, amigo, porque assim, o ônibus do fantasma está trazendo as tiras diárias da exata maneira como elas foram publicadas. A única coisa que eles fizeram ali foi fazer a tradução para o português, mas originalmente essas tiras são preto e branco. É claro que a gente já teve outras ocasiões em que essas mesmas tiras foram colorizadas. Nada contra, mas em geral eu prefiro o material da maneira como ele foi publicado originalmente. Eu tenho uma tendência a não gostar muito dessas colorizações do material clássico, até porque eu sinto que quando um material é feito pensando no preto e branco e ele é colorizado, eu não gosto muito do resultado, mas aí é questão de gosto. Pergunta do Daikovski 7. Tenho algumas perguntas. Primeiro, qual empresa atualmente licencia brinquedos e bonecos do fantasma? Olha, Daikovski, atualmente uma empresa que está fazendo bonecos do fantasma é a NECA, tá? Inclusive nós estamos aqui com o meu boneco da NECA, e também tem alguns da Boss Fight Studios. Afora isso, de vez em quando o fantasma aparece como produto extra licenciamento por algumas pessoas, como customizadores ou artesãos. Então, atualmente você encontra oficialmente a NECA e a Boss Fight Studio. Outra pergunta: sabe se Stan Lee, Steve Ditko ou Jack Kirby já mencionaram o personagem ou já fizeram algo com ele? Bom, quanto a menções a terem mencionado, eu confesso que eu não encontrei nenhuma informação sobre qualquer um desses três ter mencionado alguma vez o personagem. O único trabalho que a gente encontrou do Jack Kirby em relação ao fantasma foi uma arte conceitual para uma possível série do fantasma que infelizmente nunca chegou a ser produzida. Mas pela arte dele, a gente vê que teria sido algo muito bacana.
Já o Stan Lee tem uma pequena relação com o fantasma pelo fato de ter sido ele quem escreveu a letra da música de abertura da série Defensores da Terra. Exatamente! A letra de abertura, a música de abertura, essa aqui, ó. Essa música é creditada ao Stan Lee. Agora, dos três que você mencionou, quem teve o maior envolvimento com o fantasma foi o Steve Ditko, porque é dele a arte das 4 edições da revista Fantasma 2040, publicada pela Marvel. Então essa é a relação que a gente sabe aí desses 3 autores com relação ao fantasma. Pergunta do Braga Câmara. Depois de ver aquelas artes incríveis das variações dos uniformes das gerações de fantasmas, fiquei imaginando se não deveriam usá-la como um guia oficial quando fossem escrever as novas HQs desses antepassados do fantasma. O que acha? O Câmara está se referindo à arte feita pelo Jeff Weigel, que é o atual artista das tiras dominicais do fantasma, que ele fez uma arte bem legal, mostrando variações dos uniformes. Não apenas eu acho que seria uma boa, Braga, como pelo visto é isso que está sendo feito. Pelo menos o Jeff Weigel está mantendo essa ideia de usar aquelas artes como um parâmetro para as aventuras dos antepassados. Inclusive, recentemente eu recebi de um amigo australiano que mandou para um outro amigo aqui do Brasil para que ele mandasse para mim, é uma história longa, ele mandou para mim uma coleção de cards produzidos pelo Jeff Weigel para a Frio australiana, que mostra exatamente essa variação de uniformes. Algumas pessoas torceram o nariz, dizendo que isso aí tá desrespeitando o trabalho anterior. Eu particularmente gostei muito, eu acho que ficou muito bacana e eu espero ver esses uniformes sendo usados. O José Luiz Rocco me mandou a pergunta: você já leu o Ônibus? O que achou? Sim, eu li, assim, eu levei uns 2 dias e li o material inteiro. Eu fiquei encantado. Embora eu já conhecesse as histórias que estavam ali, né? Afinal de contas, todas aquelas histórias já foram publicadas várias vezes no Brasil. Foi muito legal lê-las assim, né, na ordem de publicação, porque acaba dando pra gente uma outra dimensão do desenvolvimento do personagem. Uma história ali, por exemplo, eu lembrava até pouco, que é o Ninho do Tubarão. Eu lembrava pouco dessa história e eu achei interessante ver que é uma das primeiras histórias do fantasma. Então, assim, gostei muito, eu fiz aquele vídeo sobre o Ônibus, recomendo muito quem puder adquirir, é um material muito bom, não vai se arrepender. Eu adorei. Nosso amigo Ivan Davis do PAC Entretenimento. Você sabe informar se existe a possibilidade de um dia as histórias brazucas serem relançadas? Aquelas coloridas que os próprios artistas brasileiros desenhavam. É interessante que o Michel Kidd fez a mesma pergunta. Ele botou: qual a possibilidade da Mitos lançar um ônibus com histórias nacionais? Eu posso dizer assim, do que eu já conversei com a Joana, com o Júlio, com o pessoal da Mitos, existe interesse em lançar esse material. Isso existe. O que é necessário para que se lance esse material? Primeiro, tem que haver a certeza de que o público vai abraçar a ideia, de que vai haver o interesse do público. E isso só se demonstra de um jeito: número de vendas. Não tem outro jeito, gente. Por mais que a gente faça posts comentando: eu quero fantasma, eu quero isso, quero aquilo, o que interessa, o que dá para uma editora o parâmetro sobre a publicação ou não de um determinado material é o número de vendas que eles vão ter, e eles tomam isso com base no número de vendas que eles tiveram de materiais anteriores. Pelo que a gente está vendo, por exemplo, a publicação de Fantasma Ônibus e de As Grandes Aventuras do Fantasma com histórias italianas está tendo uma grande aceitação, e isso abre um caminho para que a possibilidade se torne cada vez mais real. Com a garantia de que o público vai abraçar o material, vem a segunda etapa, e essa sim é que se torna ainda mais complicada, que é conseguir os direitos de publicação do detentor das histórias licenciadas, no caso, atualmente, a Editora Globo, que era quem era a dona da RGE, né? A Editora Globo era a RGE, e é ela que detém os direitos desse material licenciado. E aí tem que negociar
com a Editora Globo e com o King Feature Syndicate. Então é um licenciamento que não fica barato e tem aí essas questões contratuais que podem vir a dificultar o lançamento desse material. Mas olha, eu tenho plena certeza de que se a Mitos conseguir trazer esse material, aí nós, os fãs do Fantasma, vamos simplesmente enlouquecer. Já que a gente falou no Michel Kidd, tem uma outra pergunta dele, que ele diz assim: aquela fotonovela com áudio vai rolar ainda? Tenho interesse na vilania. O Michel está se referindo a um assunto que a gente tem debatido no grupo de WhatsApp do Fantasma Brasil, onde a gente está pretendendo adaptar para o formato de radionovela, não é fotonovela, né? É uma radionovela. A gente quer adaptar algumas histórias do Fantasma. Vai rolar, eu só tô precisando assim me organizar, porque eu tô com muitos afazeres, para que a gente possa começar a fazer a escolha do elenco de vozes, quem vai fazer os personagens, e aí a gente esbarra talvez numa dificuldade, que é escolher alguém para fazer a voz do Fantasma, que a gente precisa de uma voz muito específica, e depois que todo mundo tiver gravado a sua parte, a gente partir aqui para a mesa de edição para ver como é que fica esse material. Mas olha, a gente não desistiu não, eu espero que até dezembro a gente consiga produzir essa áudio história da mesma maneira que tem um grupo, acho que é nos Estados Unidos, que está fazendo isso com histórias do Batman, mas a gente vai fazer com histórias do Espírito que Anda. Aguarda que vem coisa boa aí. E por último, nós temos uma história em castelhano. ¿Por qué el fantasma ha tenido tanta llegada en Brasil, más que en resto de Latam? É uma pergunta do Sinley 1977, ou seja, por que o Fantasma teve tanta aceitação no Brasil mais do que no restante da América Latina? Eu não tenho números nem dados oficiais sobre isso, Sinley. O que eu posso conjecturar é que naquele momento específico em que o Fantasma começa a chegar ao Brasil, era um período em que o parque editorial do Brasil estava em melhores condições que o de alguns países da América Latina. Isso possibilita que ele comece a ter uma aceitação logo de cara. Também podemos aventar a possibilidade de que a cultura do Fantasma se adequou mais à mentalidade brasileira do que à mentalidade de outros países. Mas aí, mais uma vez, a gente está na conjectura. O que eu sei é que, de fato, no Brasil, mais do que em toda a América Latina, o Fantasma se tornou durante muito tempo o herói símbolo dos quadrinhos brasileiros, o herói que mais vendia. Se você gostou do nosso vídeo, não deixe de curtir e compartilhá-lo nas suas redes sociais. Não deixe também de apoiar o nosso canalzinho fazendo suas compras na Amazon pelos links do Fantasma Brasil que ficam aqui na descrição do vídeo. E não deixe também de se inscrever no nosso canal e de nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, porque assim você fica por dentro de tudo o que acontece no fascinante universo do Espírito que Anda, ok? Vejo você por aí, hein?